gente, né? A gente não tem educação financeira nem na escola, nem na nossa universidade, que dirá aí quando você transporta isso para o mundo do esporte, ou no meu caso aqui, que a gente iniciou com o futebol, né? Enfim, os atletas do futebol, eles vêm sem nenhum tipo de estrutura familiar, sem nenhum tipo de educação. Então, é muito difícil, né? E aí, de repente, eles se deparam com novas realidades, ganhando muitos altos volumes de dinheiro. Então, aquilo, de fato, gera uma confusão e muitos se perdem, né? Se a gente olhar a estatística, existe uma consultoria alemã que fala que 70% dos atletas mundiais, depois de 2 anos, acabam quebrando. Então, realmente, o número é muito significativo, né? E o Federer vai completamente na contramão, né? Quer dizer, ele foi um atleta extremamente disciplinado e vitorioso dentro da quadra, e extremamente disciplinado e vitorioso não só na vida pessoal, mas na gestão do seu patrimônio, né? Dado que ele multiplicou muitas vezes o que ele ganhou, digamos assim, com a profissão dele, né? Jogando tênis. Ele foi, de fato, um dos atletas mais bem pagos do mundo, está na lista do top 10, ganhou ali por volta de 130 milhões de dólares em premiação, mas ele é um dos 7 atletas, se não me engano, com um patrimônio de mais de $1 bilhão hoje. Ou seja, ele multiplicou por mais de 10 o patrimônio ao longo da carreira, né? E justamente por ser um cara diferenciado, disciplinado, focado, enfim, por isso que ele conseguiu multiplicar tantas vezes o patrimônio. E eu acho que... Oi, pode falar. Não, pode falar, Mara. Não, é que eu vi nessa biografia que eu tô lendo, ele conta da família. Eu acho que tem essa questão da formação familiar, também tem um impacto muito grande, assim, nesse jeito dele. Diz que a mãe dele vai fazer compras, aí quando ela vai pagar, que vê o sobrenome Federer, né? O vendedor vê o sobrenome Federer, pergunta, se é parente do Federer e tal, ela fala, sou mãe, mas no mesmo tempo ela fala, você tem filhos também e tal, ela tira o foco e vai, pergunta, se interessa para o vendedor, e tem uma vida ali meio tranquila, que não está ancorada no sucesso do filho, né? Enfim, não está ancorada, a mulher e os filhos também, ele fala isso, que ele é um sujeito muito família, enfim, tá ali, tá fora dos holofotes e tal. E outra coisa que me chamou muita atenção é porque a mãe é sul-africana, se não me engano, e o pai é suíço. E ele teve uma vida desde sempre, assim, culturalmente, muito aberta culturalmente, para ouvir, para conhecer outras culturas. Então, diz que ele viajar para ele não é um problema. E ele gosta de conhecer a culinária local, a língua. Diz que ele foi num dos campeonatos, ele foi aprender mandarim, ele tinha uma aula ali de mandarim, 30 minutos, que ele queria conhecer alguma coisa, pelo menos falar para os caras aí, legal, brother e tal, em mandarim, entendeu? Esse interesse é muito genuíno e é muito legal, acho que diz muito, porque te dá uma visão de mundo, né? Não te dá aquela visão compacta, fechada ali de bolha, né? Olha, Mara, tem uma coisa da criação do Federer que acho que é muito interessante da gente ver, porque ela é completamente diferente do que a gente espera de um atleta. Isso que você falou é uma tremenda verdade, e é tão verdade que o David Epstein, que escreveu o livro Por que os Generalistas Triunfam num Mundo de Especialistas, acho que o nome é esse em português, em inglês é mais curtinho, Range, e ele compara a criação do Federer com a criação do Tiger Woods, logo na abertura do livro. E a criação do Tiger Woods, ela é a criação da Serena Williams, ela é a criação da maioria dos atletas de futebol que a gente conhece no Brasil, que é um projeto de família. Você pega o garoto, você faz o garoto se especializar naquilo. O Djokovic foi assim também, a família Nadal também é a mesma coisa. Você faz o garoto se especializar naquela prática esportiva desde pequeno, e aquilo restringe muito o ambiente cultural. Muito embora você realmente consiga automatizar todos os movimentos que o esporte pede, você
obviamente você paga um preço por isso, um preço nesse talvez interesse mais variado pelo mundo. O Federer não foi assim. A família do Federer não tinha o Federer como um projeto de tenista, muito embora a mãe dele fosse técnica de tênis. E ela nunca treinou o Federer. Então assim, o Federer ele conseguia tá jogando handball, jogando skate, praticando skate, esquiando. Havia um outro interesse, um interesse muito diversificado na vida dele e que acabou acabou assim, é meio miraculoso que ele tenha se tornado esse tenista que ele virou, porque o manual do grande atleta mundial é outro, mas ele se tornou um atleta muito interessante, uma personalidade muito interessante. Mas isso que vocês colocam realmente faz todo sentido, quer dizer, o entorno familiar ele é muito importante, né, na formação do atleta. Enfim, o Federer teve uma estrutura, né, familiar, e por isso que você consegue ver também todo esse sucesso nele, não só dentro das quadras, mas também fora das quadras. E não tenho a menor dúvida que a família dele também comprou o projeto, né? Então, isso é muito importante. E eu acho que a virada, eu acho que na carreira e na vida do Federer, do ponto de vista de ser só atleta para ser um mega empresário, um mega investidor, ela se dá em 2018 com um rompimento com a Nike, né? Depois de 20 anos de parceria, eles acabam não chegando a um acordo, e aí justamente o Federer se vê uma oportunidade de ampliar o leque. E aí ele já estava começando a namorar a entrada numa empresa suíça, né? Ele até conta que sempre gostou de apoiar empresas suíças, especialmente empresas suíças que pensam globalmente. E essa marca de tênis que ele começou a estudar e analisar, a On Running, ela, enfim, tinha sido criada por 3 sócios em 2010, um deles até esportista, campeoníssimo no Ironman, e era uma marca que já estava lá em 50 países, ainda que não tinha uma grande notoriedade, né? E ele começou a se interessar pelo case. Um dos sócios conta que, inclusive, a aproximação partiu do próprio Federer. Ele pegou no telefone, ligou para um dos sócios, convidou eles para jantar, e aí, enfim, começa a relação. E que no início era para ser uma relação onde o Federer seria o embaixador da marca, e aí ele vê bastante valor na história, no conceito, e resolve entrar como investidor também, além de ter, obviamente, entrado para divulgar a marca também.